Salve, salve, rapaziada! Seguinte, videozinho no meio do dia, totalmente improvisado no meio do meu expediente, porque o Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 11 de agosto, anunciou a contratação de mais um atleta, tá? A 7ª contratação do Fortaleza nessa janela de transferências que se encerra já na próxima segunda-feira. E a informação que eu tenho é que chega mais um jogador, tá? Fortaleza anunciou a contratação do atacante Pedro Rocha. E chora, Dudu, tá? Porque há 10 dias atrás, mais ou menos, a minha apuração é que não existia nada entre Pedro Rocha e Fortaleza. Não sei como foi a reviravolta desde então, mas vamos para os detalhes, tá? Vamos para os detalhes desse acerto entre Fortaleza, Pedro Rocha, Spartak, como é que ele chega, empréstimo, até quando é o contrato, composição de salário e tudo mais, beleza? Informações, apurações minhas, tranquilo? Deixa teu like para fortalecer o trabalho, é super importante. Eu quero que você comente de 0 a 10 qual a nota para essa contratação, se você aprovou ou se você reprovou essa contratação de Pedro Rocha, tá? Pedro Rocha, atacante de 27 anos, o Fortaleza começou amanhã dessa segunda-feira com a piadinha, né, do Arrocha Pedrinho. Dali já surgiram as notícias, né, os desdobramentos. Sendo sincero com vocês, eu recebi essa notícia ontem e fiquei meio assim, pô, vamos segurar, vamos esperar, ver qual é, vamos apurar melhor, esperar o clube anunciar. E eu não tô nem aí pra... soltei primeiro, não sei o que. Eu quero o melhor pro Fortaleza, tá? Enfim, quando o Fortaleza soltou a Arrocha Pedrinho, fomos às apurações, às divulgações de apurações. Contrato de Pedro Rocha com o Fortaleza em definitivo, beleza? O Pedro Rocha, que foi revelado pelo Grêmio, foi vendido do Grêmio ao Spartak Moscou em 2017, né? Em 2017, o ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores, o Pedro Rocha era titular daquela equipe. Inclusive, o Everton Cebolinha só foi ganhar espaço depois da saída de Pedro Rocha, né? Foi para o Spartak Moscou, não conseguiu se consolidar por lá. Em 2019 veio para o Cruzeiro, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Em 2020 foi para o Cruzeiro, foi do Cruzeiro pro Flamengo. Tudo isso emprestado pelo Spartak. Não conseguiu também desenvolver seu futebol. 2021, 2022 esteve no Atlético Paranaense e também não conseguiu se firmar como titular. Essa é a verdade. Essa é a trajetória de Pedro Rocha, que chega ao Fortaleza, informação minha, para ser a opção na ponta direita, tá? Ele começou como um ponta esquerda lá no Grêmio. Ele era um ponta esquerda, jogava pelo lado esquerdo, bem incisivo. No Atlético Paranaense, em 2022, ele atuou majoritariamente pelo lado direito, tá? Nessa temporada de 2022, no Atlético Paranaense foram 16 jogos, tá? 16 jogos, lembrando que o Atlético Paranaense não joga o Campeonato Paranaense, né? O campeonato estadual deles com a equipe principal. Tranquilo? Então vamos lá. Pedro Rocha tinha contrato com o Spartak Moscou, dissolveu esse contrato, não existe mais, rescindiu com o Spartak Moscou e chega em definitivo ao Fortaleza com vínculo até o final desta temporada de 2022, com um acordo pré-estabelecido para uma renovação. Dudu, o que está ligado a esse acordo? O que é que precisa acontecer para o Pedro Rocha ser adquirido? Não foi divulgado as metas, né? Os indicativos que o Pedro Rocha precisa alcançar. Em muitos casos tem porcentagem de jogos, meta de gols, essas paradas, né? Não sei como é que será a análise do desempenho do Pedro Rocha. Salário. O Pedro Rocha, na época de Spartak, recebia algo em torno de R$1 milhão. A minha apuração é que a redução salarial foi maior do que 3 vezes. Então, se era 1 milhão, se fosse 3 vezes, seria 300 mil, 300 e tantos mil. Então, é um salário inferior a esse, que está dentro da realidade financeira do Fortaleza. Lembrando que a nossa folha salarial gira na casa dos 4 milhões, vai aumentar agora. Como eu disse, ainda tem outra contratação prevista para acontecer. Acredito que seja um volante, porque tem saída, né? O Felipe deve confirmar sua saída para algum canto, né? Fortaleza não quer contar com o Felipe. Então, vamos lá. No pior dos cenários, Pedro Rocha não dando certo, contrato só até o final dessa temporada. Melhor dos cenários, Pedro Rocha dando certo, tem uma renovação engatilhada para ele ficar mais tempo. Isso é muito importante, isso é importantíssimo.
beleza? Então a gente está se precavendo caso aconteça algo. Pedro tem 27 anos. Muita gente o considera como refúgio. Eu não considero. Talvez não seja o atacante dos sonhos, vai. Mas até conversando com o Márcio Renato, né? Vou confidencializar aqui o Márcio Renato do Glória e Tradição, a gente estava discutindo. E ele, Dudu, na moral, eu esperava que seria um nome pior. Eu esperava que seria um nome só para compor elenco. O Pedro chega para disputar a posição. Eu acho que o Pedro chega com status titular. Se vai ser ou não, aí ele precisa confirmar nos treinamentos e nos jogos. Tentando projetar um time com o Pedro Rocha. Moisés na esquerda, Robson e Galhardo mais centralizados, Pedro Rocha na direita. Pode acontecer. Ele pode jogar também do lado esquerdo. Ele pode também ser segundo atacante. Existe essa versatilidade, existe essa polivalência que o Vojvoda tanto valoriza nos seus atletas, tá? Tudo isso aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira, né? A conclusão do negócio, o Pedro Rocha estava lá na Rússia, não sei se ele já partiu aqui pro Brasil. Ele estava jogando no Atlético Paranaense até meados de julho, né? Então, o aprimoramento da parte física não será tão demorado. Ele estava jogando, então tem o ritmo de jogo, vai precisar passar por uma semaninha de treinos, não sei. E lembrando, a janela fecha já na próxima segunda-feira. Fortaleza, qualquer outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro, só pode inscrever novos jogadores até segunda-feira. Então, é aguardar. Até eu falei, né, durante a semana, que não vai ter uma novela sobre contratações. Vai ser uma minissérie, porque o prazo é curto. E o Fortaleza agora luta para regularizar o Pedro Rocha, seu 7º reforço. Minha opinião, cara, talvez não seria o atleta dos sonhos, como eu já falei. Mas eu vejo qualidade, vejo potencial para ele ter uma retomada da sua carreira aqui no Fortaleza. Ele jogou muita bola no Grêmio, não à toa, despertou interesse depois de Cruzeiro, no auge do Cruzeiro, né? O Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, despertou interesse do Flamengo em 2020, tá? Ele chegou no Flamengo após o Flamengo ter sido campeão brasileiro da Libertadores, isso 2 anos atrás. O futebol é muito cíclico, né? Tudo muda muito rápido. Que aqui seja o ponto de virada novamente da carreira do Pedro Rocha, que ele vá muito bem nessa reta final de Campeonato Brasileiro e que ele fique, né? Porque Pedro Rocha permanecer para o próximo ano quer dizer que ele deu certo nessa temporada e é isso que a gente torce, tá? Perdão aqui o improviso do vídeo com um fundo, enfim, diferente, mas era o que eu tinha que fazer. A notícia tem prioridade aqui no BL, tá? Deixa teu like, se inscreve caso você ainda não seja inscrito. E se você chegou até o final, tem algum emoji de rocha? De pedra? Não sei. Comenta aí, ou qualquer emoji, que é pra saber que você chegou até o final. Beleza? Um abraço a todos, até a próxima. Bora, Leão. Valeu, fui!